Programa Cida Hack. Apoio. Colégio Sigma, a educação que move o mundo. Supermercado Martendal, preço baixo de verdade. Sérgio Beauty Aesthetic Center. Casa do Vinho, vinhos finos de altitude. A Casa do Vinho de Lages e São Joaquim anuncia a partir do dia 22 de novembro a sua grande promoção de espumantes de altitude. Entre eles, Abreu Garcia, Casa do Vinho, Tori do Inagami, Vila Francione, Pericó, Santo Emílio, Suzin e outros. Encomende, compre, a partir do dia 22 de novembro, os seus espumantes para brindar nas festas de fim de ano. Eu hoje tenho uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande de poder estar recebendo aqui no meu programa uma pessoa que todos os lajanos gostam muito. Não existe uma pessoa que não queira muito bem o seu Névio Fernandes. O seu Névio trabalhou anos no Correio Lajano e ainda é freelancer do Correio Lajano, ainda escreve as suas crônicas. E nós vamos conversar um pouquinho com ele para que ele mesmo nos conte um pouco dessa trajetória. Seu Névio, muito obrigado por ter aceitado ao meu convite e estar aqui comigo hoje. Eu gostaria que o senhor nos contasse como é que o senhor começou a escrever. Na realidade, eu comecei a minha vida jornalística em 1947, escrevendo um jornal de próprio punho que se denominava A Cidade. Esse jornal era o único jornal, então ele passava de mão em mão, autoridades, amigos, né? Depois era um jornal semanário, né? Então eu colava umas figurinhas, aí tirava de revista, de outros jornais, uma figura, por exemplo, do presidente da República, do governador do estado e de algumas pessoas gradas da cidade que eu conhecesse, eu inseria ali uma nota no jornal. Mas então o senhor fazia cópias à mão do jornal? Não, fazia um só? Um só. Um só. Ele passava, era emprestado durante uma semana de mão em mão. Ai, que interessante. Me devolvia. Depois ele devolvia. O senhor tem alguns ainda guardados? Ele tem em casa guardado. Esse jornal ele passou por mão dos prefeitos, né? Do Vidal Ramos Júnior, na época em 47, né? Depois ele se licenciou entrou o Jairo Ramos, né, no lugar dele, que era o secretário, que não tinha vice-prefeito naquela época, né? Sim. Depois esse jornal foi bater lá no governo do estado, do Aderbal Ramos da Silva, no qual ele me felicitou, através de um telegrama, né? Que tem os telegramas eram feitos. Eram feitos. Colados. Uhum. Então fiquei muito honrado com aquela... E o seu jornalzinho andou e bateu no governador do estado, lá em Palácio. No governador do estado, né? Aderbal, era o Aderbal? Emprestado, para ver o que eu tinha escrito, né? Eu seria notícias atualizadas, política. Mas o senhor não ficava com uma cópia para o senhor, caso ele não voltasse? Não ele ficava, sempre voltava? Era jornal, ele dá muito trabalho, né? Mas... Tem que fazer letrinha de forma ali e tal, bem caprichadinha, que tinha uns lápis roxos, né? Sim. Esse lápis roxo ele não se desgastava. Hoje, até hoje, quando o jornal vejo lá, ele está... E que papel era, seu Névio? Eu aproveitava papel de compras. Naquele tempo, os comerciantes dos armazéns embrulhavam os produtos em papel especial. Daí eu pedia para minha mãe para ela passar. Passar ferro? Passar ferro para o jornal ficar bem liso. Né? Imagina, dobrado, gente, tempo, né? Que coisa mais linda isso. E o jornal ia e voltava, né? E voltava. Toda semana o senhor fazia um? Eu fazia um jornal, então tinha que já pesquisar matéria naquele tempo, né? Naquele tempo era uma época que estava sendo introduzida a Constituição Brasileira de 1946, né? Tinha muito assunto, né? Muitas reuniões no Congresso Nacional, que era no Rio de Janeiro naquele tempo, né? Sim. Então, através dali eu colhia material, né? E o Nereu Ramos sempre tinha noticiário, porque ele chegou a ser governador até 1940 e poucos ali. Depois entrou ali o Udo Deck, né? Sim. Foi o governador, então depois foi feita a eleição em 47, onde foi eleito o Aderbal Ramos da Silva, que é sobrinho do Nereu Ramos. Do Nereu Ramos. Depois o Aderbal ficou doente, foi substituído
José Boabaide, que era o presidente da Assembleia Legislativa, que tempo também não tinha vice-governador. Né? E quantos anos o senhor tinha quando o senhor fazia esse jornalzinho tão interessante? 13 anos. Né? 13 anos. E nunca mais parou de escrever, começou... Depois ali, eu, através de um sargento do batalhão, sargento Gastão Godinho, ele se interessou por mim, visitou as redações de jornais, onde ele conseguiu uma brecha para mim no Guia Serrano, onde eu escrevia material, colhia e levava lá para ele. Eu escrevia à mão, né? Porque não tinha máquina de escrever, né? Levava o material escrito à mão e lá eles faziam um reaproveitamento. Depois, mais tarde, eu escrevi na região serrana, que era um jornal de tendência política, né? Era o jornal da União Democrática Nacional. Né? Ah, as brigas da UDN com o PSD, seu Neve? PSD. O PSD era o Correio Lajeano Antigo. Ah, sim. Do Alcibiades Dutra, né? E do João Ribas Ramos, né? E o Guia Serrano era o jornal dos padres, que me chamavam. Sim. O jornal foi fundado em 1937 e divulgava... Mas esse Serrano era da UDN? A região serrana era da UDN. Da UDN. O Guia Serrano era o jornal dos padres. E o Correio Lajeano naquele tempo era do PSD. Né? Do PSD. E faziam, assim, algumas brigas através do jornal? Havia muita polêmica, muita atrito. Sim. Um falava, o outro respondia. O jornal semanário saía num sábado, já no outro sábado já vinha uma resposta de algum assunto que não interessava a eles, o informe de crítica, né? Então, o jornal, lá eles viviam uma imprensa... bem atuante. Partidária. A partidária. Bom, aí quando o senhor entrou no Correio Lajeano, seu Neve? Quando eu entrei no Correio Lajeano, o jornal ele tinha uma tendência do trabalhismo, né? De um jornal do Partido Trabalhista Brasileiro. Sim. Era a família K1 fazia parte, né? Sim. Era um sócio do seu Baggio, né? E mais o Circe de Aquino Nicolelli, que era presidente da Câmara, que eles acabaram adquirindo o jornal. Esse jornal, o Correio Lajeano, foi adquirido na época por 40 contos, né? 40 contos de réis? Com 10 réis. Cada um entrou com 10 contos naquele tempo. E eles resolveram, vamos comprar o jornal do Ribinhas, se reuniram numa praça, os 4, lá, o Vilazo, o Edésio, mais o Circe Nicolelli e o seu Baggio, né? E resolveram comprar. Cada um entrou praticamente com 10 mil cruzeiros, atualmente, que fosse agora. E o senhor, em seguida, foi para o jornal? E em seguida, eu fui contratado pelo jornal, porque essa compra se verificou em 1950, né? 1950. Em 1956 eu fui convidado para ingressar no Correio Lajeano para fazer reportagens esportivas e de polícia. Eu peguei uma época braba naquele tempo, era o auge da madeira, né? Sim. Tinha que no Hospital Costa do Diego tinha muita gente acidentada, né? Acidente de trabalho, gente com braço quebrado, amputado, negócio de madeira. Por causa das toras, né, dos então, estaleiros. Tinha muito acidente. Geralmente as enfermarias lá do hospital estavam repletas de acidentes. De empresas madeireiras. E essa época veio muito forasteiro para cá, seu Neve? Veio muito de originários de italianos, né? Sim. Da região aqui do Rio do Peixe, da região de Caçador, aí, Joaçaba, e Videira, e veio a parte do Rio Grande do Sul. Tanto os donos de serraria quanto os empregados. Os empregados. Alguns eles traziam junto aqueles de confiança, mas em geral eram reaproveitados os funcionários daqui da terra. Da terra. Onde houve muito emprego na época, né? Então foi claro, a época da madeira foi... De Lages, que chegou a ser consagrado como segundo que recolhia impostos naquele tempo. Segunda cidade do estado. De vendas e consignações naquele tempo. E aí o senhor foi ficando no jornal Depois, em 58, fui promovido a editor-chefe e fiquei até 1997. Até 97. Temporada escrevendo, né? E hoje estou apenas... Aposentou mas não aposentou, não é o lápis, agora é o... Agora não é mais a máquina de escrever também, né, seu Neve? A máquina de escrever ainda usei a máquina de escrever 3 anos antes de deixar o jornal. Né? Ah, é? Tinha que fazer o material em casa e levava as matérias, reportagens, além de que fazia o material na própria redação. Eles conservaram a minha máquina de escrever, né? Ah, é? Mas agora o senhor domina o computador. Agora eu domino o computador.
Eu vejo no Facebook, ele é uma pessoa, eu digo que a gente pode contar os anos, né? E claro que a gente tem que envelhecer, né? O senhor está ótimo para a sua idade, mas a gente tem que se atualizar, né, seu Névio? Não pode se desatualizar. Eu considero-me uma pessoa atualizada, porque eu tenho alguma versatilidade para acompanhar Sim. a evolução do mundo, aquilo que ocorre no âmbito local, estadual, nacional. Então, eu sempre procuro estar a par Por isso que o senhor está com essa cabeça. Me fale um pouquinho, depois a gente volta para a história, porque o senhor conhece a fundo a história de Lages e muitas personalidades e muitas pessoas simples do povo também que passaram por aqui, que deixaram a sua história, né? Mas vamos falar um pouquinho da comenda que o senhor recebeu. Eu gostaria de parabenizar e agradecer ao deputado Fernando Coruja por ter lembrado de homenagear uma pessoa que faz parte da história de Lages e que contou a história de Lages através dos seus escritos. Porque, na verdade, um país sem memória é um país sem história. E nós precisávamos muito homenagear o seu Névio. Então, como lajana, como cidadã, eu gostaria e estou agradecendo ao deputado por ter lembrado de fazer isso enquanto o seu Névio está bem, está lúcido, está trabalhando, porque depois que a gente morre não precisa homenagear nada, né, seu Névio? Depois que a gente foi, a gente está noutra, não quer mais nem saber, né? Mas me conte, como é que o senhor se sentiu com essa comenda, com essa homenagem da Assembleia? Essa comenda legislativa catarinense foi outorgada na última segunda-feira, né? Uma sessão nobre da Assembleia Legislativa, onde, além da minha pessoa, foram outorgadas com homenagem mais 39 cidadãos de Santa Catarina e entidades, que alguns eram entidades e outros eram cidadãos que prestaram um relevante serviço ao âmbito de Santa Catarina. Da região, mesmo em Santa Catarina. Eu me sinto orgulhoso de receber a homenagem, que é uma das mais importantes que eu recebi, né, na minha vida jornalística, principalmente. E foi muito bem lembrado e o senhor merece. Seu Névio, a Guerra do Contestado, o que o senhor lembra? Eu acompanhei muito, leio essa do Contestado, é uma história. O que o senhor pensa disso? Essa Guerra do Contestado foi uma guerra meio inadequada, porque houve uma intromissão indébita da República e de uma empresa norte-americana, né, nas ações de nosso estado e de uma região que na época já estava despontando, que era o oeste catarinense, Caçador. Vieram se meter. Então. União, uma região que estava crescendo, né? Até morei lá naquela região em Caçador, né? E já naquela época se falava dessa tal de guerra que havia acontecido por ali, né? Então, eu acho importante que seja sempre lembrado e que uma guerra onde muitos catarinenses daquela região perderam a vida, né? Além da parte religiosa, houve ali uma presença de pessoas ali de atividades religiosas escusas, né? Seu Névio, mas isso tudo no seu época de escola era ensinado, era falado. Era ensinado. Era isso que eu queria chegar. Eu sei que o senhor não é do tempo da guerra, do contestado, mas a gente aprendia isso no ginásio, né, seu Névio? E hoje em dia se ensina, parece que tão pouco da história, né? Ninguém sabe, a não ser pelos livros que leram, não tiveram contato com a verdadeira história. Ou foram convidado alguém para proferir uma palestra a respeito, né? Então, eu noto que está meio alijado das pessoas nessa parte da Guerra do Contestado, que atingiu parte de Santa Catarina. Né? E era tudo Lages, né? Era tudo... Lages até tinham aqui a invasão dos jagunços? Dos jagunços, né? Que houve uma presença de cidadãos da época importantes que figuravam como
como oficiais. Por sinal, surgiu a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, pra do saudoso Leandrinho, perpetuou por muito tempo, né? O senhor lembra bem do Leandrinho, senhor? Receberam títulos de coronel, de major, de capitão, né? Graças a essa guerra. Essa guerra, era a Guarda Nacional. A Guarda Nacional. Senhor, nós vamos falar um pouco dos ilustres aqui da Serra, né? Porque Lages era um celeiro de políticos, né? Os Ramos, então o senhor fale um pouquinho desde o Nereu Ramos, o que o senhor lembra disso? A cidade sempre foi histórica de cidadãos importantes que exerceram a atividade política. Né? Por vários anos, não só aqui em Lages, como no estado de Santa Catarina. E, posteriormente, a partir dos anos 40, dentro do âmbito nacional, como deputados, senadores, até um presidente da República, foi o Nereu Ramos, que exerceu um mandato por 83 dias. Né? Infelizmente faleceu, né, do governo dele para o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek. E fale um pouco das pessoas que o senhor lembra. Assim. Agora o senhor deixa a sua memória, vá me contando as histórias. Tínhamos aqui figuras importantes como o Manuel Thiago de Castro. O João de Castro, que era o pai dele, né? Tínhamos aqui o Coronel Caetano Costa, uma das vertentes máximas da política lajana, né? A família dos Ribeiros, né? Dos Neves, né? Então, são os Costa. Costa, tem João Ribeiro Ramos, já falei agora. Sim. O João Ribeiro, que era pai do Afonso Ribeiro, até fiz um material hoje no jornal falando de Afonso Ribeiro, né? Doutor Afonso. Que é o avô do Alneto, né? Era o pai do doutor Valmor Ribeiro, que era pai do Alneto, né? Doutor Licurgo, o senhor conheceu? O Licurgo conheci. O Licurgo foi muito amigo meu, ele era muito admirador meu. Até por sinal, ele, quando esteve em Lages, ele disse: "Seu Neves, vim trazer um livro, o senhor é a terceira pessoa que está recebendo os meus livros, meus 4 volumes. Né? Os Continentes. Uma dedicatória em 83, me homenageando por tantos anos de jornalismo aqui em Lages, né? E ele fez questão de levar um livro, o quarteto, lá, o livro, os 4 livros. Pois eu também tive essa felicidade. Na época eu trabalhava na televisão, na Planalto, e ele me colocou no livro como a primeira apresentadora de televisão da Serra. Eu tenho um orgulho, guardo os meus volumes. Agora a gente recebeu a maravilhosa notícia de que vão editar, né? Porque está esgotado, e vão editar. Foram homenageados agora, no final da semana, né? É uma comenda também, primeiramente para entidades, né? Sim. Entidades filantrópicas, entidades assistenciais, né? Poderes, com o legislativo, tem o executivo, a parte de militares. Então, posteriormente, parece que já estão fazendo algum movimento para homenagear pessoas, né? Pessoas. Seu Névio, o que o senhor lembra da praça ali do centro? Como é que era? O colégio, que ano mais ou menos foi construído o colégio, o Instituto de Educação? O Instituto de Educação foi construído em 1930, começou em 34 e 34? foi inaugurado em março de 1933, através do governo Aristiliano Ramos, né? Em 35 foi inaugurado? 35, teve a denominação de Instituto de Educação, depois, eu quando já estava cursando ali o referido estabelecimento, passou a ser Escola Normal e Ginásio Vidal Ramos. Vidal depois Ramos. Ele teve uma série de denominações, no fim se transformou em Colégio Aristiliano Ramos. Aristiliano Hoje Ramos. está um motivo de uma polêmica da sua demolição ou não. Não sabe o que está sob júdice. Estamos esperando, né, seu Neves? E o Colégio Diocesano? O Colégio Diocesano eu estudei ali em 1951, depois fiz o ginásio, né? Era um colégio modelo em Lages, né? Hoje era o Colégio Hélio Santa Rosa, na parte religiosa. Eles são mais ou menos contemporâneos à fundação dos dois, seu Névio? Qual foi o primeiro? Santa Rosa? O senhor não lembra? Santa Rosa começou em 1900, no início do século passado.
e o colégio diocesano ele por 1930, por aí, mais ou menos, não tem a precisão de uma data. Sei, mas mais ou menos mas isso. O que marcou muito aqui foi o Colégio Santa Rosa, através das Irmãs da Divina Providência, Providência. que vieram de Florianópolis para cá e instalaram. E na mesma época, mais tarde, também foi instalado o Hospital Nossa Senhora do Prazer em 1915, né? Mais ou menos. Elas fizeram parte Da fundação dos dois, dessa né? presença delas entre nós, né? E o industrial? O industrial surgiu em 1964. Meu Deus, a memória é impressionante. 64, quando ele era denominado de Senai, né? Senai. Era Senai. Depois ele passou uma evolução, passou a Colégio Industrial de lá. Depois houve um movimento para trocar de nome e tal. Então agora parece que voltou a denominação anterior, sempre utilizando o industrial. E aí, quais são os outros colégios que o senhor lembra? Porque tem o Colégio do Rosário também, é um colégio antigo, né, seu Névio? Do Rosário é antigo, é mais ou menos dos anos 60, né? Dos anos 60. Então não é muito antigo, né? Deixa eu defender a minha parte. Tínhamos aqui o Colégio Agrícola Caetano Costa, né? Exatamente. Em 1940, que foi fundado. Né? Era um colégio que foi dedicado a alunos que pertenciam à região, na parte rural, né? Então, Sim. Tinham pessoas, ele começou com um internato, né? E as pessoas vinham do meio rural para estudar aqui. E era ali no Conta Dinheiro, seu Névio? Era no mesmo local onde era o Conta Dinheiro, onde hoje está o Desk ali. Né? Era ali, começou assim, então. Lá, nos anos 70, no final dos anos, mudou-se para São José do Cerrito, mas sempre mantendo a mesma denominação. O senhor conheceu o Dr. Paulo Sperbe, que era o diretor? Também, o Dr. Paulo Sperbe, londeiro, né? Ele veio para ser diretor do Colégio Agrícola, foi isso? Colégio Agrícola. Depois sim. Ele, através, acho que foi, talvez, acho que passou ali o prédio para a SMEV, Escola Superior de Medicina Veterinária. Isso. E aí o Morro do Posto lá, seu Névio? O Morro do Posto. Esse Morro do Posto é bem antigo, é de 1912, né? De 1912. Um francês, o belga aí, que introduziu esse trabalho. Mas não tinha nada com o Estado, ele veio e fez, ou era do Ministério... Era uma fazenda experimental, né? Eu não estou lembrado do nome desse senhor que veio, que era estrangeiro, era belga, né? Ele veio aqui e instalou o colégio em 1912. Foi nesse local que tivemos aqui em Lages a primeira exposição agropecuária, né? Foi lá a primeira agropecuária? Foi lá a primeira exposição agropecuária. Depois mudou-se ele para aquela região do antigo Vermelhão de Copacabana, do estádio Areião de Copacabana, ali foram as exposições agropecuárias, né? Eram ali, perto do hospital ali? Perto do hospital, onde é que era o Vermelhão ali, que hoje estão construindo um hospital ali. Sim. Ali eram as exposições agropecuárias, né? Foram uns 4, 5 anos. Depois mudou lá para o bairro Conta Dinheiro. Né? E por que é Conta Dinheiro, seu Névio? O senhor sabe? Eu não sei, esse Conta Dinheiro acho que vem dos nossos ancestrais. Eu tenho a impressão que ali foi uma área onde eles vinham. Muitos fazendeiros ali naquela região, tinham chacras por ali, faziam trocas. E vinham, quem sabe, o pessoal do sítio vinha vender as coisas. Conta Dinheiro. Uma denominação que... Devia ter muito dinheiro, né? Porque dava para contar, né, seu Névio? Residiram muitos fazendeiros ali. Então ali era um foco de compra e venda de animais, né? Certo, até eram pequenas fazendas, né? De Conta Dinheiro. Ou grandes fazendas. E o seu Tito Bianchini? O seu Tito Bianchini, ele veio para Lages ali ele veio da Itália, ele veio para a região de Uruçanga, né? Depois ele se transferiu para Lages aqui. Foi a primeira charqueada? A primeira charqueada Bianchini, né? E depois ele foi armazenando recursos, né? Ele se tornou com o tempo o maior fazendeiro de Lages, de todos os tempos, né? Pois hoje as fazendas estão subdivididas em herdeiros, filhos, genros, né? Então, hoje os netos... É uma descendência grande, né? Hoje muitas fazendas já são conduzidas pelos netos. Eu acho que nem netos, acho que já estão nos tataranetos, eu tenho a impressão.
Seu Névio, e os médicos de Lages, como é que eram? Porque eu lembro dos mais recentes, né? Quer dizer, o Dr. Dr. João da Costa Neto, o Dr. Armando Ramos de Carvalho, mas tinha mais o Dr. Acácio, né? Tem o Dr. Eduardo Rambuski, né? Foi um dos primeiros médicos e farmacêutico, né? Rambuski. Médicos homeopatas, né? A maioria dos nossos médicos eram homeopatas. Homeopatas. Né? Pois ali apareceu uma safra de grandes médicos, o doutor Carmozino Camargo de Araújo, o doutor Acácio, Acácio Ramos. Tínhamos aí outros médicos de destaque, o doutor João Costa Neto, né? Não tinha o doutor Carmozino, não sei das quantas? Carmozino Camargo de Araújo, um médico especialista aí naquele tempo tivemos aqui uma época da fase da tuberculose aqui em Lages, né? Foi um dos primeiros médicos que atendeu o caso de tuberculose em Lages, né? Estava parente dali, parece que através dele foi criado ali um isolado ali ao lado do hospital atrás, né? Sim. Outros doentes casos mais graves, mais delicados ali. E ali naquela praça, ali onde está o colégio, ali o Instituto de Educação, com essa polêmica, derruba, não derruba, o que funcionou ali antes disso, naquela praça, seu Névio? Aquela praça ali era um foco de grandes promoções políticas, né? Ali eram realizados os grandes comícios em Lages, eram realizados na praça. Tivemos ali ponto de táxi, que tem que chamar de carros de praça. Carro de praça. Praça. E ali, nos domingos à noite, era fechada a praça em dois sentidos, na esquina da Coronel da rua Presidente Niro Raimundi, onde era o encontro de moços. Iam fazer o passeio. Como é que chamavam isso? A minha mãe falava, era o footing, não? Footing, não é? Footing, que era caminhar, não era? Naquele tempo, ali se reunia, tinha na calçada, onde ali existem umas farmácias, ali era o ponto preferido das moças mais elitizadas da cidade. Na parte do meio, eram pessoas de classe média, e na parte dos fundos, onde tinha um carro de táxi, que se retirava os táxis, ali desfilavam as moças mais humildes, mais pobres. Não, preconceito sempre houve, né? Sempre teve preconceito no mundo, então, né? Ali, 9 horas, acabava o cinema, ali o Bar Marrocos, aquele movimento, as moças iam para suas casas, né? Mas o Bar Marrocos já existia nessa época? O senhor sabe? Porque eu me lembro, o Bar Marrocos era do meu tempo. Eu frequentava mais ou menos ali. Eu era por ali, solteiro, já tinha. 50, na área 51. E aquela praça lá do mercado, o senhor lembra bem dela, seu Névio? Do mercado que chamavam de Praça das Cavalhadas, ali tinha um mercado público ali, né? Onde ali vinha o pessoal do sítio vender as coisas ali. De São José do Cerrito, que era o maior produtor de fruta e de verduras, né? De ser aqueles carros de mola lá, carro de mola, fazendo aqueles barulhão, né? Então, ali era... E durante muito tempo ali funcionou, era um tipo de um encontro de pessoas da comunidade, se discutia política, as mulheradas se encontravam, era complicado. Era um ponto mais importante. Não tinha, então, aquele outro mercado público ainda? Não, aquele lá foi criado na década de 40. Depois. De 40. Quando o prefeito era o Vidal Ramos Júnior, foi criado aquele mercado lá que aqui já estava meio fora muito no centro. Ali tinha, ao lado ali tinha um armazém Duarte, que era do seu Joca Duarte, que é o avô do Paulo Duarte. Do Paulo Duarte. E ali ele recebia... Eu fazia muita compra ali no armazém do seu Joca Duarte. Então, naquele tempo, como a cidade não tinha muita energia, muitos bairros ainda não tinham energia elétrica, né? Ali ele vendia querosene, né? Para os lampiões. Para os famosos lampiões, né? Então, ele não atendia freguesia, ele ficava sentado ali numa cadeira de palha ali, recebendo freguesia, dando um chimarrão, né? E agradecia, pegar na mão de cada freguês que deixavam as suas compras, ele agradecia, né? Que coisa boa lembrar desse tempo todo. Seu Névio, o senhor lembra de alguma, assim... Bom, o Morô foi uma figura folclórica na cidade, né? Um ser humano
Raro, nunca fez mal para ninguém. Vivia vendendo aquelas loterias que nunca corria, mas todo mundo sabia que não corria e comprava, mas nunca fez mal a ninguém, nunca roubou nada de ninguém. O senhor lembra de mais alguns tipos assim folclóricos? Tínhamos aqui o Jocopô, né? Jocopô. Jocopô é uma pessoa que meio bobada, que está caminhando na rua falando sozinha. Tinha a comadre Maria, né? A comadre Maria Louca, né? Ela colocava na cabeça que tinha um noivo em São Paulo chamado Alberto, né? Ah, é? Ela dizia. Ela sempre via comentando que o Alberto ela estava de aniversário e o Alberto ia mandar um bolo para ela pelos fios elétricos. Pelos fios elétricos, meu Deus. Tínhamos aqui o Quidinho, vivia sempre com a bengalinha, cumprimentando mundo na rua. Tínhamos aqui o Lajano, chegou o Zé do Araújo, que era o Zé do Araújo, secretário do doutor Araújo. Ele recebia as visitas ali, algum ali ele passava, não deixava, não, o seu caso não, ele já dava as dicas, ele já era metido mesmo, ele já medicava. Ele já dava para perguntar, o que o seu caso, não sei o que. Não, doutor, não pode atender seu caso, você tem que procurar outro médico. Né? Ele era oculista, gente que era coisa de coração. Ele né? Já estava mais entendido já queria saber mais do que o médico. Tínhamos o Lajane, que morava na rua Correpinto, parece que morava o doutor Ivo Guilhom Pereira de Melo, que era juiz de direito, né? Morava no fundo da casa do Gino, na rua Correpinto. Tinha um que andava com um bando de cachorros, seu Neville. Era Maria dos Cachorros, Maria Catarina dos Cachorros. Catarina dos Cachorros. Essa mulher sempre, não sei nem que ela achou tanto cachorro, cada vez na rua, era aquela cachorrada atrás da Catarina dos Cachorros. Esse dia eu também contei uma história, tinha um cidadão que morava nos Índios, né? Ele vinha de a pé todo dia na cidade, mas ele vinha caminhando de costa, né? De costa? Ele não dava de frente, ele andava só de costas, né? E vinha longe andando de costa? Sim. Tinha um também que era do Campo Belo, que cumprimentava todo mundo. Como é que era? Um que dizia, boa tarde, compadre, boa tarde, compadre. Na missa da catedral, ele ia banco por banco. Não lembra desse, seu Neville? Não estou lembrado. Roberto, como era o nome dele? Boa tarde, compadre, não sei o que. Ele dizia, boa tarde, compadre. Tirava o chapéuzinho, assim. Era lá para as bandas do Capão Alto. Se alguém lembra aí, até me mande no Facebook, porque essa criatura eu conheci muito. Tínhamos muitas figuras folclóricas. Tínhamos aqui os engraxates, que tinham engraxateria, aquele calçadão Túlio Fios de Carvalho, só dava ali, com exceção da loja Paraíso, que era o seu Santos, né? Leontina Feio do Ribeiro, ali só dava um bilhar na frente, que era do João Vieiro, né? E depois na rua ali só dava barbearia e engraxateria, né? E o Café Ouro ali? Quando que surgiu o Café Ouro? Esse Café Ouro é da década de 50, 60 por aí, né? E era realmente o encontro de políticos? Ali é o encontro ali dos fazendeiros. Dos fazendeiros? Sim. Bom, e o Café Ouro, então, era frequentado pelos fazendeiros? Era fazendeiros. Eles faziam ali um tipo de de ramo de negócio de compra e venda de gado. Eram feitas naquela esquina do Café Ouro ali. Ali era um tipo de uma... Se encontrava. É um tipo de uma era caixa... Era um escritório coletivo. Pode coletivo, né? Alguns eram meio abusados, moças passavam ali, eles mexiam. Enquanto as moças se revoltavam contra eles, agrediam, através de uma sombrinha, de um guarda-chuva, né? Então... mas isso eu me lembro bem, isso não foi... E foi muito tempo isso aí. Eu lembro, a gente era mocinha, saía do Instituto de Educação ali, e um dia um fazendeiro desse me chamou de bonita, não me ofendeu. E o tio Cid, meu tio, estava lá e queria dar uns tapas, quase deu uma briga por causa disso. E a gente não passava por ali, a gente passava pela parte de baixo ali, né? Pela calçada de baixo, porque tinha uns meio abusados, né? Antigamente as famílias
Hoje é o contrário, o pessoal vão no sábado, no centro. Naquele tempo eram nos domingos à noite. Saíam famílias assim, com os filhos para observar vitrinas. As vitrinas decoradas especialmente para os domingos à noite, né? Ah, é mesmo? E daí as famílias saíam e iam ver vitrine. O pessoal vivia vitrine. Meu pai e minha mãe sempre saíam comigo para ver as vitrines, né? Naquele tempo não havia vitrine dia de semana, só nos domingos à noite. Hoje, fosse o contrário, cada uma seria um sábado, mas naquele tempo era domingo à noite. Domingo à noite. E é onde que tinha ali os famosos pequenos restaurantes, pequenas vendas de produtos, pastel, essas coisas, tudo domingo à noite funcionava bem ali no centro ali. Para atender os lajanos que iam ver vitrine. Ia ver vitrine. Que coisa. Sendo que uma das mais concorridas vitrines era a Casa Dones, né, do seu Longino Lenco, né? E o Bazar Danúbio. E depois tinha lá na 15 de novembro, que era antigamente, né? Tinha lá a Casa Eduardo, a Casa Celi. Casa das Sedas. Tinha várias lojas lá que faziam questão de decorar as vitrines. O seu Brering tinha uma loja, como era o nome? O seu Paulo Brering, não era? Que era a Casa das Sedas, será? Tinha um Paulo Brering que tinha ali, parece que tinha ali, tinha um filho dele, o Vonni, né? O seu Vonni, como era o nome? Era um relojoeiro, né? Relojoeiro. Depois na Rua Correpim tinha a ótica do seu Ervinho Specht, né? Bem em frente do 14, né? Pois é. Viu como é bom a gente? Que coisa maravilhosa essa memória. Bom, a gente ficaria conversando com o senhor mais não sei quanto tempo, porque é muito bom a gente relembrar essas coisas que a gente viveu, coisas que eu vivi, coisas que eu não vivi, mas que os meus pais contavam, e ver a sua memória, a sua lucidez em lembrar nome de pessoas e datas, e isso é uma coisa muito importante. Eu agradeço muito a sua acolhida ao meu convite, que muito me honrou, e para nós lajanos é uma alegria, é uma satisfação, é motivo de orgulho nós termos uma pessoa como o senhor que preserva a memória da nossa terra, das coisas que aconteceram, e ainda conta através do jornal essas coisas. O senhor fala das pessoas, dos fatos, e é muito bom. A gente abre o jornal e corre lá para ver a sua coluna. Muito obrigada, seu Neves, por ter vindo aqui. Eu fico muito agradecida aqui à apresentadora do programa, dona Cida Hack, que tenho muitas lembranças de seus familiares, né? Então, e me coloco à disposição da sua pessoa para qualquer assunto que possa veicular no futuro, né? Que vamos conversar mais, é de interesse da comunidade. O seu programa tem uma grande audiência, né? E a senhora continue sempre prestigiando a nossa terra através das suas entrevistas. Muito obrigada. Isso é um legado muito grande para todos nós lajanos, né? Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela audiência, e daqui a pouco a gente volta. Artista de vários talentos. Nós temos nesta gama que se chama de pessoas que se chamam artistas, pessoas que têm uma sensibilidade em comum, seja para retratar telas, seja para escrever, seja para fazer filmes, seja para atuar. E uma das artes que mais me encanta é a fotografia. Porque a fotografia parte de uma coisa real, quer dizer, a natureza é real, mas o olho do artista capta sombras, cores, nuances que os olhos comuns não veem. O artista tem olhos de ver. E o Carlos Wolff é uma dessas pessoas que tem olhos de ver. E a sua câmera fotográfica, ela capta coisas que nós veremos depois. Carlos,
Primeiro, meus parabéns, né, pela tua segunda ou terceira exposição, né? E meus parabéns principalmente pelo título, né, que você ganhou, pelo concurso que você ganhou. Me fale um pouquinho do concurso. Realmente participar do concurso 250 anos de Lages, para mim é um orgulho, já pelo nível dos artistas que aqui se encontram. Lages e região, eu sempre digo e volto a reforçar isso, nós somos um celeiro artístico. Nós temos aqui vários artistas no setor das artes cênicas, plásticas e, por que não, na fotografia e na tela. Então, reforço, aqui encontrei pessoas incríveis que me deram apoio. Lages, quando retornei para esse chão, eu sou nascido em Lages, retornei em 2003, muitos me acolheram. Iniciei pintando telas. Essa parte talvez não tivesse. Eu não sabia. Mas passaram-se alguns anos e a fotografia, como sempre esteve comigo, veio à tona. Bom, eu queria falar então agora, meus parabéns pelo prêmio, você ser premiado, ganhar um concurso nessa data onde se comemora o aniversário da Princesa da Serra, né, que já é uma jovem, uma senhora madura, em termos de história é uma jovem senhora, né, porque 250 anos para a história não é nada. Mas essa exposição, particularmente, ela retrata os encantos desta terra, que é uma terra mesmo de encantos, né? Qual foi a inspiração, por onde você andou? E fala um pouquinho das telas, porque nós vamos estar mostrando cada uma em particular. Bom, 250 anos marca para a história como marcaram os 200, como marcaram os 150 e assim por diante. Mas eu tenho o prazer, certamente não estaria aqui quando Lages completar os 300 anos, mas tem uma geração pequena e que vai estar acompanhando isso, inclusive meu filho, que hoje tem 6 anos. Então, isso foi o que mais me motivou a participar do concurso. Eu preciso deixar um registro daquilo que eu vivo, para que alguém, em outro momento, esteja revisando essa situação. Bom, nós vemos aqui paisagens incríveis, né, de vários locais. Por onde que você andou, captando com a tua lente todas essas maravilhas? Eu vou responder isso logo em seguida. Mas eu diria assim, todos os dias passamos por momentos artísticos. Todos os dias encontramos belezas naturais. E eu agradeço por cada tela, cada foto que se encontra, eu agradeço ao Criador, que não teria nada tão bonito se fosse um de nós construir. Mas o espaço que eu mais me utilizo aqui é a região serrana. Tem até 2 fotos que são da região litorânea, mas a maioria, diria, Painel, Cerrito, Capinzal, temos Lages, São Joaquim, são a região do Salto, que muita gente visita ali. Então, todos os espaços existe a beleza, só devemos aproveitar isso, olhar com bons olhos. Bom, na verdade, quando você sai de casa, você sai com a tua carteira de motorista, que não pode faltar, né? Algum trocado no bolso e uma câmera pendurada no ombro, com certeza. Não sai sem ela. Essa é minha companheira. Até ela provoca risos em algum momento, porque diz que eu trago a máquina e deixo a esposa. Mas é realmente uma necessidade, porque a foto é única, ela não se repete. Qualquer situação, eu já tentei repetir a mesma foto, não existe. A luz é outra, o céu vai estar diferente, a sombra já não é daquele horário. Até o verde, né? O verde é diferente. Então, é uma alegria. Sempre andando com a máquina, vocês vão me encontrar pela rua, muitas vezes com isso. Mas e como é que começou essa vontade de fotografar? Desde quando? Quando a gente planta uma árvore, a gente sonha que ela vai dar um fruto. Ou sonha que ela vai fazer uma sombra bonita. Assim é a foto.
é como se estivesse plantando para um futuro. É como se estivesse observando algo que não vai mais se repetir e podendo levar aquelas pessoas que nos acompanham toda essa beleza. É um chamamento a toda essa beleza. Mas me responda a pergunta que eu te fiz. Quando, em matéria de tempo, você começou a fotografar? Algum dia você se encantou, comprou uma máquina fotográfica e começou a fotografar. Quando? Conheceu a Kodak 54X? Não, eu acho que eu sei que teve, mas o número eu não sei porque eu não mexo com fotografia. Havia uma máquina 54X, Pequenininha? pequena, que se encaixava um flash sobre ela, eu sei, que era para 4 poses. Sei. Pois eu tive uma máquina daquelas. Sempre gostei de fotografia. Está guardada a máquina? Infelizmente não, porque ela ficou em Caxias. Que pena. Mas a partir dali sempre tenho uma máquina acompanhando. Mas isso faz Nos quanto últimos, tempo? Uns 20 anos? gostaria que fosse, Mais? 35 anos. Que bom, que coisa boa. Era criança aí. Sim, muito criança. E há 8 anos, aproximadamente, eu tive acesso a uma máquina um pouco melhor, uma câmera profissional. Sei. Aí, E faz diferença, né? muita diferença. A gente precisa ter esse incentivo, a técnica, conhecer um pouquinho da arte e os olhos de ver. Olhos de ver. Bom, essa é a segunda exposição? Essa segunda é a Expo Fotos. Ano passado, a Unicesumar deu espaço. A partir dali, nós fomos a Florianópolis, de Florianópolis para Curitibanos. Ótimo. E pelo sucesso que teve a primeira Expo Fotos, digo, vamos realizar a segunda. Então, é realmente muito bom e a gente está... E já tem material para terceira, quarta, quinta, isso? Tem material de monte. Agora, no início de dezembro, a gente vai levar essa exposição até o Shopping Garden. Ótimo. Então, daqui ela já vai para o shopping. Isso. Ok. Carlos, eu só posso te desejar cada vez mais sucesso, porque, na verdade, quando as pessoas veem assim, uma pessoa de sucesso, pô, que cara de sorte. Não é sorte, é suor, é trabalho, é dedicação, né? Porque sorte é para quem fica sentado esperando as coisas e assim as coisas não vêm. Então, sucesso pelo teu trabalho, né? Cada vez mais inspiração e que Deus te proteja e te ilumine, que você tenha sempre esse insight, né? Para enxergar a paisagem, a natureza e ver o que os olhos comuns não veem. Meus parabéns. Estamos realmente antecipando o que o coração vai dizer. Exatamente. Agradeço a tua presença, agradeço a cada um pelo incentivo, agradeço pelas críticas, porque isso também me ensinou muito em toda a caminhada.